Meus caros, assistimos ontem ao inevitável, à vitória de Pedro Nuno Maserati sobre Zé Luís Carneiro, a vitória do radicalismo sobre a moderação, apesar de Maserati dizer que não é nada radical, nem é moderado sequer, e aí tem razão. Até hoje não sabemos ao certo o que é Pedro Nuno Maserati, exceto que é um político profissional que nunca trabalhou, em mais área nenhuma, na senda de António Costa e Mariana Vieira da Silva, e que é um trapalhão precipitado que decide o futuro da TAP por WhatsApp, decide o futuro do aeroporto de Lisboa e depois, coitado, tem que vir a público recuar, pedir desculpa numa coisa horrível, enganou-se, afinal quem mandava não era ele, era o chefe. Ele pensava que era o chefe na altura. Ele, um político que garantiu que a linha da Beira Alta estaria prontíssima em novembro de 2022, estamos em dezembro de 2023 e ela nem a meio vai. Enfim, é que poderíamos somar dezenas de outras gafes e doidices, mas resumindo, Pedro Nuno não é mais do que um discípulo de António Costa e de José Sócrates, e diria mais, não só discípulo, mas também um delfim deles, um sucessor esperado, tanto de um como do outro. Realmente, aquela linha socratiana evoluiu para uma secção dentro do PS, um grupelho, a que geralmente se chama de jovens turcos, que vem aqui atrás de mim, Duarte Cordeiro, João Galamba, Pedro Nuno Maserati e Pedro Delgado Alves. Este grupo de jovens turcos tornou-se como que uma tendência dentro do PS que sempre apoiou Costa e são conhecidos como bastante radicais, muito próximos do Bloco de Esquerda. Eu até acho que alguns deles deviam estar era mesmo no Bloco de Esquerda. E é o caso justamente de Pedro Nuno Maserati, que é bastante mais esquerdista e radical do que alguns dos antigos fundadores desse mesmo bloco. Não admira, pois, que Mariana Mortágua esteja em pulgas, em êxtase, mal se contendo de contente, à espera do convite de Maserati para incluir um novo governo, um futuro governo de Portugal. Mas, e aqui lhes deixo uma má notícia, um governo que não vai acontecer. Efetivamente, Pedro Nuno será o vencedor mais curto da história do PS. E porquê? Porque ganhou, é certo, ganhou ontem, em 16 de dezembro, o partido e perderá já no próximo dia 10 de março o país. O seu estado de graça não chegará sequer a durar 3 meses. Porque nas eleições nacionais verificar-se-á o contrário do que se viu acontecer ontem e anteontem. O contrário do caciquismo. É que 1/3 dos militantes do próprio Partido Socialista, com capacidade para votar, com cotas em dia, esse terço recusou fazê-lo. Ainda ninguém percebeu porquê. Pois eu vou dar a minha explicação. 1/3 dos militantes socialistas recusaram-se a ir às urnas escolher um de 3 candidatos simplesmente porque não se revê em nenhum deles e já nem sequer no partido. E não venham com as desculpas que aproveitaram o dia de sol para ir para a praia ou foram ver o final da taça. Não aconteceu. Nenhuma das duas coisas. Os militantes socialistas não dedicaram estes 2 dias a comprar prendas de Natal, nem a marcar as próximas férias de verão nas Maldivas. Não foram para as vindimas, nem a apanhar a azeitona, e espero que não tenham ido apanhar morangos. E realmente, este terço de militantes não foi lá. Recusou-se a dobrar-se, a baixar-se ao nível de escolher um de 3 candidatos do partido que nos últimos 8 anos empobreceu completamente este país. E apesar do caciquismo ter dado uma vitória clara a Pedro Nuno Maserati, mas atenção, não tão clara assim, porque reparem que ele teve apenas 62% dos votos dos militantes, quando em termos de federação devia ter tido 85,6%. Foram aquelas que ele ganhou 18 em 21.
E já aqui se provou que o caciquismo arrastou realmente muitos votos para Pedro Nuno, mas não tantos como se esperava e como ele pensava. Ficou bastante aquém da fasquia mais baixa que lhe foi atribuída dentro do próprio PS. Realmente, as federações estavam todas capturadas, mas os militantes não. E a prova é que, se aquele terço de militantes que se recusou a votar tivesse votado no outro, no Carneiro, Pedro Nuno Maserati teria uma derrota histórica. Mas isso não aconteceu. O caciquismo funcionou, não tanto como se esperava, mas funcionou. E funcionou o suficiente para dar a vitória a este vencedor que será o mais meteórico da história do PS. Um vencedor que se transformará em perdedor em menos de 3 meses. Mas perdedor porquê? Ele até pode ganhar as eleições ao PSD, que realmente não passa de um PS2 e que está adormecido em sono profundo há vários anos, já desde o tempo de Rui Rio, e teima em não acordar. Mas mesmo que assim seja, e eu disso até duvido, mesmo que assim seja, nunca terá à esquerda deputados suficientes para formar o próximo governo. É aí que está. Não há nenhuma sondagem em Portugal, nem as encomendadas ao Isqueté, aquela madraça do PS, que dê uma maioria à esquerda. E cada vez mais longe disso. Sondagem após sondagem, a direita sobe e a esquerda desce. Portanto, como não há milagres, faça Pedro Nuno Maserati o que fizer, ele não governará Portugal. Simplesmente não governará Portugal. Mas então, quem vai governar? Bom, e ao contrário do que a comunista ação social vai desinformando os portugueses, vai governar quem Montenegro deixar. Pois André Ventura já anunciou por várias vezes que votará sempre contra qualquer governo socialista e, por maioria de razão, contra qualquer governo da extrema-esquerda. Portanto, ao contrário do que diz Montenegro, que a decisão está toda sob os ombros de Ventura, é ao contrário, é exatamente o oposto. A decisão, se Montenegro perder, está nos seus próprios ombros. Nos seus próprios ombros. Ou ele se abstém, Montenegro abstém-se e deixa o Partido Socialista governar, ou votará contra, como fará André Ventura. E, nesse caso, nenhuma esquerda em Portugal governará. Com ou sem geringonça, com ou sem PAN e LIVRE. E digo mesmo, PAN, IL, Iniciativa Liberal, e LIVRE. Podem juntar os três. Porque eu até hoje não consigo perceber se a Iniciativa Liberal é de direita, é de esquerda ou é zero. É claro que me inclino mais para esta terceira possibilidade. E, portanto, Pedro Nuno Maserati é um vencedor previamente derrotado. Não formará governo se a lógica política ainda existir em Portugal. Mas então, se a esquerda não formar governo, o que é que vai acontecer? Bom, das duas, uma. Ou é a direita que governará, ou simplesmente teremos que ter novas eleições. Porque, meus caros, não há uma terceira alternativa. A esquerda nunca terá a maioria absoluta. Portanto, se o PSD votar contra, a esquerda simplesmente nunca governará. Pedro Nuno Maserati só governará se Montenegro o permitir, o deixar governar. Por isso eu digo, meus caros, e repito, em quase todos os vídeos tenho feito, prestem bem atenção, aqueles que acham que se votarem PSD vão combater o PS, não vão. Não vão. Das duas, três. Ou Montenegro deixa passar o PS abstendo-se, ou, pior do que isso, Montenegro aliar-se-á ao PS para fazerem o Bloco Central, mais um centrão. E aí, olhem, coitada da Mariana Mortágua que estava já a sonhar com o novo governo, aí é que a extrema-esquerda caput, desaparece de vez. Bom, seja como for, as coisas esclarecer-se-ão no próximo dia 10 de março. E eu reputo já um dos 3 dias da democracia e vão marcar a história do pós-25 de Abril. O 25 de Abril propriamente dito, o 25 de Novembro e agora o 10 de Março, que vai deixar tudo em pratos limpos. Se a esquerda conseguir governar apesar de não ter maioria absoluta, e nesse caso só fará com a abstenção do PSD de Montenegro, aí, olha, também não lhe dou mais do que 2 anos. Qualquer governo de esquerda não dura mais do que 2 anos em Portugal. Eu espero que isso não aconteça, obviamente, e que o PSD e Chega consigam
chegar a acordo para governarem Portugal e o retirarem desta pobreza inacreditável em que o Partido Socialista nos afundou nos últimos 8 anos.